Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube da Faculdade Inspirar. Hoje recebemos com muito prazer, muito privilégio, o Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, candidato pela chapa 11 de agosto à presidência da OAB do Paraná. Pereira, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui. Eu que agradeço, Calil, uma oportunidade muito bacana para a gente discutir o futuro da entidade. A eleição está chegando. Que bom. Pereira, eu vou ser bem direto aqui. Antes de começar, eu poderia fazer aqui uma apresentação sua, seus cargos de gestão institucionais, mas eu prefiro deixar que você se apresente já para o nosso público, para o pessoal que nos escuta. Me fale um pouco da tua trajetória, do teu histórico de vida, tua história institucional. Bem, eu sou sobretudo um advogado de balcão, como dizem por aí. Eu advogo em contencioso a minha vida inteira, desde que eu me formei. Eu tenho uma carreira acadêmica que foi cada vez sendo deixada mais de lado em favor da advocacia. Eu tenho mestrado e doutorado na Federal em processo civil e dei aula na graduação por mais de 10 anos e na pós-graduação dou aula esporadicamente até hoje em várias instituições. Tenho muitos livros publicados, tanto na área de processo civil quanto de direito eleitoral, mas eu posso dizer que a advocacia foi tomando espaço das demais atividades e eu priorizei o meu escritório, a minha advocacia, porque quem sabe seja aquilo que eu mais gosto de fazer mesmo. Então, as aulas são aulas esporádicas, eu tenho muito apreço pela academia, gostei muito do tempo em que dei aula, mas elas estão cada vez mais esporádicas. Além disso, em paralelo, eu sempre tive uma atuação em entidades acadêmicas. Eu fui presidente aqui do IPRAD, do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, e fui coordenador geral, que vale à presidência, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral. Sempre organizei os congressos brasileiros de direito eleitoral, que acontecem aqui em Curitiba de 2 em 2 anos, e há muito tempo também estou na OAB. Fui conselheiro durante 3 mandatos, e agora estou na diretoria, sou diretor tesoureiro dessa gestão, da gestão da primeira mulher advogada em 90 anos, que é a Marilena Winter. Se desse para resumir assim, dessa forma, esse seria o resumo. Obrigado, Pereira. Mas eleição está chegando, como você falou, próxima semana, e a eleição não é só o presidente, tem uma chapa, tem todo um grupo por trás. Se você puder, Pereira, apresenta um pouco da diretoria, um pouco do grupo, um pouco dos princípios que vocês trazem. Bem, o movimento 11 de agosto é um movimento informal, não tem nada institucionalizado, não é uma associação, é um conjunto de pessoas que se reúne em torno de princípios e valores há muito tempo para apresentar opções de times, de chapas nas eleições da OAB. Isso vale para as eleições aqui da OAB estadual e também nas subseções. A gente tem chapa montada em todas as subseções do Paraná. E aqui na seccional, nós temos um time de primeiríssima qualidade. A candidata a vice é a professora e advogada Graciela Marins, minha amiga de uma vida, com vários serviços prestados à ordem, inclusive foi diretora da Escola Superior da Advocacia. A secretária-geral também foi diretora da ESA, a Adriana Dávila, uma advogada reconhecida no Paraná inteiro, uma excelente gestora, também foi uma grande diretora da ESA. O tesoureiro é Evaristo Aragão, sócio do escritório Arruda Alvim Aragão, e também um advogado muito comprometido com a advocacia, muito bom gestor, está na tesouraria porque foi presidente da Comissão de Orçamento e Contas, conhece como ninguém. E depois nós temos ainda outras diretorias, uma delas já de cara do interior. Pela primeira vez nós temos 2 advogados do interior na diretoria. O Éder, que é presidente da OAB de Maringá, hoje vai ser secretário-geral adjunto. E depois nós temos mais 4 diretorias. Prerrogativas, o Bandeira de Londrina, Jovem Advocacia segue a Fernanda Valério, que fez um trabalho espetacular, é adorada no Paraná inteiro por tudo que fez pela Jovem Advocacia. E 2 diretorias novas, Calil. A diretoria da ESA, que agora passa a ser diretoria, integra a diretoria, vai estar no dia a dia discutindo o futuro da entidade, que é a Maíra Fonseca,
E nós temos na ESA a proposta mais revolucionária da gestão para criar aqui a melhor e maior ESA do Brasil e também outra diretoria nova, ocupada pela Ema Paulo Bueno, que vai tocar a diretoria de comissões, que a gente também vai dar um salto extraordinário nesse espaço nobre da entidade, que congrega só em Curitiba 8.000 advogados voluntários. Maravilha, Pereira. Que maravilha. E eu vou um pouquinho além ainda na parte de apresentação e estrutura, Pereira. Aumentou para essa eleição o número de componentes da chapa. São agora mais de 160 candidatos. Diretoria, Conselho Estadual, Conselho Federal e Caixa de Assistência. Você poderia brevemente, Pereira, falar para a gente os nortes ali, ou como é que vai ser, como é que funciona? Diretoria você explicou. Conselho Estadual, Conselho Federal e Caixa de Assistência? A Caixa de Assistência fica com 20% do valor da anuidade. Isso é assim desde que foi criada em 1942. Foi criada para cuidar a Caixa de Assistência em distribuir benefícios para a advocacia. Hoje ela foi um pouco reconfigurada, cuida da saúde, incentiva a prática de esportes, a prática de atividades culturais, coral, teatro, tem o Corrida Legal na parte de esportes, toda uma série de outros esportes incentivados pela Caixa, além de cuidar, como eu disse, da saúde também. Tem o melhor plano em convênio, o plano de saúde do Brasil, o melhor e mais barato. Nós temos vários centros de convivência para que os advogados se reúnam, pratiquem esportes no Paraná inteiro. E agora nós estamos apresentando aqui a criação do Clube do Advogado, lá em Pinhais, no Iraí. Vai ter lá um espaço grande arrendado para a prática de esportes, enfim. Isso é que faz a Caixa de Assistência. Nós temos para a presidência da Caixa de Assistência o Fernando Deneca, que vai fazer uma pequena revolução, como eu brinco, para que a Caixa de Assistência entregue ainda mais para os advogados do Paraná. Depois tem um conselho, nosso Conselho Estadual. O Conselho Estadual cresceu por quê? Porque cresceu o número de advogados. Sempre quando cresce o número de advogados, a gente tem que aumentar o número de conselheiros. Embora o Paraná seja o único estado, entre todos os 27, que não tenha aumentado o número de conselheiros no limite do provimento que disciplina a matéria, a rigor do regulamento geral da OAB. A gente ainda mantém um número menor do que poderia ter, porque a gente acha que esse é o número adequado e nós não quisemos encher o conselho sem que houvesse necessidade. Então tem aí uma boa dose da responsabilidade que sempre tem o Grupo 11 de Agosto com o dinheiro da advocacia. Porque eu sempre brinco que não existe dinheiro da OAB, tem o dinheiro do advogado. E a gente tem que cuidar bem desse dinheiro do advogado. Por fim, tem o Conselho Federal. Mas, enfim, o Conselho Estadual, só para explicar, não expliquei, é como se fosse o parlamento da advocacia. Os grandes temas são debatidos ali, além de ter competência em matéria de inidoneidade, em matéria de disciplina. Todo tema relevante da advocacia a gente leva para debater no Conselho. E ali está, portanto, o parlamento da advocacia. Nunca tivemos, como temos nessa chapa, tantos representantes do interior, portanto, nós temos uma legitimidade democrática na conformação da nossa chapa, que atende também à advocacia do interior, onde está hoje 60% da advocacia. Bom, faltou o Conselho Federal. Fundamental o Conselho Federal. Nós temos uma chapa fantástica, a Marilena vai para o Conselho Federal, a Rogéria Dotti, o Rodrigo Rios, enfim, advogados de primeiríssima qualidade. Nós temos 2 representantes do interior, o ex-presidente Cássio Telles, que é considerado no Brasil inteiro o advogado dos advogados, o maior nome de defesa de prerrogativas do Brasil, o Nelson Sayung Júnior, atual presidente de Londrina, da OAB de Londrina, um craque, também vai para o Conselho Federal, e a Silvana, que é a primeira advogada negra a representar a OAB no Conselho Federal, vai seguir lá no Conselho Federal, fazendo o belíssimo trabalho que vem fazendo. A gente tem um time de primeira que vai lá para o Conselho Federal para exigir, antes de tudo, eleição direta para o Conselho Federal. Nós vamos ficar lá 3 anos brigando por isso, sem parar, porque a gente acha que o Conselho Federal perdeu a capacidade de representar de forma adequada a advocacia brasileira, exatamente por esse déficit de legitimidade e representação decorrente da eleição indireta de um sistema eleitoral que é feito para não funcionar. Tanto não funciona que a gente tem chapa única,
o tempo inteiro, desde que o Estatuto Novo entrou em cena, como eu venho apontando há mais de 10 anos em artigos publicados no Conjuro, inclusive. Maravilha, Pereira, muito obrigado. E olha, você já começou a antecipar minhas próximas perguntas aqui. Começo com um tema que surgiu agora na tua fala e que casa muito com o norte da Faculdade Inspirar. A Faculdade Inspirar, ela é focada muito em área da saúde, tem muitos cursos voltados à saúde. Como você já mencionou aqui que a Caixa de Assistência tem uma perspectiva na saúde do advogado, eu te peço, Pereira, se puder explicar um pouco mais alguns projetos da gestão, da futura gestão, voltados à saúde do advogado e da advogada. Olha, primeiro nós vamos manter muita coisa boa que a gente tem. Sabe que os outros convênios de saúde das outras seccionais devolvem um dinheiro para a própria seccional de cada vida que tem contratado. Isso encarece o plano, né? Ninguém dá nada, ninguém sem tirar de outro. Aqui a gente não tem isso, por isso que a gente tem o mais barato e melhor convênio de plano de saúde do Brasil. Tem gente que é advogado, inscrito na OAB, mas não advoga por múltiplas razões, foi para outra atividade. E muitos deles dizem que ficam com a carteira da OAB ativa apenas para ter o plano de saúde da Caixa de Assistência. A gente vai manter isso. É importante dizer que nós somos a chapa da situação. Então a gente pode responder por críticas em relação a qualquer problema que a gente tenha, e é normal que haja críticas e a gente tem que ter capacidade de responder se quiser se apresentar como candidato, mas também nós temos que ter o bônus da situação, e um dos bônus da situação é ser reconhecido como aquela entidade que entrega tanto como nós entregamos, é referência nacional. Mas nós vamos avançar. Nós vamos ampliar o Conexa, que é um programa de telemedicina que já está no ar, Calil. Se você quiser fazer, você inscrito na OAB, se você quiser fazer qualquer consulta por telemedicina, de graça, você entra, se cadastra e pede para ser atendido por um oftalmo, qualquer outra especialidade, e vai aparecer na tela um médico para você que vai te atender de graça. Nós fazemos milhares de consultas de graças para os advogados paranaenses. A gente quer ampliar esse programa, a gente quer ampliar o programa que já tem também de saúde mental, cresceu a demanda depois da pandemia. Nós vamos ampliar muito os sistemas de atendimento à saúde do advogado na próxima gestão, mas a partir desses que já existem, dão certo, funcionam e inclusive são copiados pelos outros estados. Maravilha, maravilha, Pereira. Eu tenho algumas perguntas aqui, Pereira, que foram sugeridas pelo nosso corpo docente. Vários professores, várias professoras deram algumas sugestões de temas para a gente conversar. A primeira delas é sobre as comissões. Como que vai ser, como que pretende ser? Você acaba de mencionar que a Emma Palu Bueno vai ser eleita diretora de comissões ali. Como que vai ser essa reestruturação, essa renovação, tanto na questão de organização das comissões, quanto para advogados que queiram se inscrever, queiram participar? Como que a chapa pretende fazer isso? Olha, é bonito ver como funcionam as comissões no Paraná. A Marilena deu um salto enorme quando ela democratizou a entrada. Antes, as comissões eram compostas a partir de indicações. É claro que nós levávamos a sério as indicações, avaliávamos a partir de critérios, enfim, meritocráticos. Mas sempre havia um problema que nós não alcançávamos todo mundo e também havia uma percepção da advocacia, muito compreensível, de que era algo fechado, restrito. A Marilena acabou com isso, ela publicou um edital. Quem quer participar? Quem se apresenta como candidato, preenchendo os requisitos lá, quer não ter uma sanção disciplinar vigente, está adimplente, integra a comissão. Então nós tivemos um salto quantitativo muito grande, uma percepção de democratização, uma percepção, claro, decorrente da democratização efetiva que se deu a partir dos editais. Agora a gente quer dar um salto qualitativo. O orçamento das comissões vai ser multiplicado por 12, Calil. Eu vou repetir, 12 vezes mais. Nós vamos criar um programa chamado Excelência na Advocacia, orientado esse programa também pelas diretrizes do Prêmio Inovar e do CNJ, e esse programa vai lançar editais. Vai lançar um edital, por exemplo, de R$300 mil. E as comissões, então, vão apresentar projetos. Tanto as comissões daqui, são 72, como as do interior, quase 850 comissões.
E os melhores projetos vão levar o dinheiro do orçamento da ordem. Isso significa dar um salto enorme na capacidade de produção das comissões. As comissões são importantes para os 8 mil advogados de Curitiba, os 8 mil do interior que integram as comissões daqui e de lá, mas são importantes também para a sociedade. A gente tem produção legislativa nas comissões, a gente faz estudos que repercutem na melhoria da sociedade paranaense. A Comissão de Direitos Humanos tem um trabalho lindo, a produção de defesa do consumidor praticamente escreveu o código, entre aspas, de defesa do consumidor do estado do Paraná. Enfim, é lindo o que é feito pelas comissões. A OAB pulsa nas comissões. Agora vai pulsar 12 vezes mais. Além disso, a gente vai fazer um convênio com o SEBRAE para que haja planejamento estratégico para cada uma das comissões e acompanhamento da execução desse planejamento estratégico. Nós fizemos um piloto disso em Cascavel, deu muito certo, foi muito legal. Agora a gente vai estender para o estado inteiro. Muito interessante, Pereira. Muito interessante. Pegando um gancho, então, também já nessa sua fala sobre a parte da OAB, a perspectiva da OAB em favor e em atuação com a sociedade, nós temos uma professora nossa que perguntou sobre qual a perspectiva ou quais são as ideias da chapa para atuação em conjunto ou em capacitação com o poder público, com assessorias legislativas de municípios, do próprio estado, assessoria não apenas a parte da Procuradoria Municipal, mas a assessoria do executivo, dos executivos municipais, que a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, apesar das procuradorias que fazem muito, passam algumas coisas com alguns déficits na perspectiva judiciária, na perspectiva jurídica, de fato. Tem alguma proposta, tem alguma ideia da chapa nesse sentido de aproximação com o executivo e legislativo municipal e estadual? Bem, primeiro nós vamos fortalecer a Comissão da Advocacia Pública. Ontem eu falei sobre isso. A Comissão da Advocacia Pública tem muitas tarefas. Passam essas tarefas também pelo cuidado com as procuradorias do município. Nós vamos apoiar a PEC de constitucionalização das procuradorias, da Procuradoria do município, que está lá no Congresso Nacional, para tornar obrigatória a procuradoria a partir de municípios com 60 mil habitantes. Nós vamos defender os honorários da advocacia pública, o parágrafo 19º do artigo 85 do CPC. Nós vamos continuar lutando contra o cartão ponto. A Marilena fez muito, foi ao STJ, falou com o ministro Cuquina, foi ao Supremo. Nós ganhamos essa decisão, mas ela não tem sido atendida na íntegra aqui. Nós estamos lutando por isso. Nós vamos, além disso, lutar pelo piso ético da advocacia pública também. Tem muito advogado público ganhando muito pouco em concursos que às vezes querem pagar R$ 2.500 para um advogado. A gente não vai aceitar isso. E mais conectado diretamente com a pergunta, nós já anunciamos uma parceria entre a Escola Superior da Advocacia e a Comissão da Advocacia Pública para a qualificação da advocacia pública. E isso vale também para quem está no Executivo, para quem está no Legislativo. A gente vai ter um grande programa de formação continuada da advocacia pública na próxima gestão. Maravilha, Pereira. Na sequência também de outra professora nossa, qual é a perspectiva e quais são as propostas da chapa com relação às novas tecnologias? A gente está vendo aí o crescimento de inteligência artificial, o judiciário já está se mobilizando nesse sentido, mas gostaria de ouvir de você, Pereira, nas duas perspectivas, tanto na modernização da OAB, quanto na capacitação da advocacia para compreender e trabalhar com essas novas tecnologias. Olha, Calil, eu sou muito antenado nessas coisas, nem tanto pela OAB, que é mais recente, mas pelo escritório. Eu sempre fui o gestor lá do nosso escritório, que sempre esteve muito conectado com essas mudanças. Nós estamos agora lá com um projeto de implementação da inteligência artificial, então eu vou levar a minha experiência como gestor do meu escritório, conectada essa experiência com a experiência também agora como tesoureiro, para montar um projeto, como já montei nas propostas, para avançar muito nesse tema. Primeiro, internamente, como você disse, eu quero a OAB com tudo que é possível ter em tecnologia da informação a serviço da advocacia.
Nós vamos ter um serviço de inteligência artificial no TED, na fiscalização. Nós vamos ter a OAB 100% digital, com uma área logada, para que tudo seja feito de forma virtualizada pelo advogado, facilitando muito a prestação de serviço para a advocacia paranaense. Tudo que há de mais moderno vai estar à disposição dos advogados. Nós teremos uma diretoria de inovação, portanto, eu não tenho nenhum problema em dizer, sem parecer presunçoso, que a gente vai ter a OAB mais moderna do país aqui no Paraná. Estou muito convencido disso. Estudei tudo que está sendo feito nas outras seccionais e o que a gente propõe aqui significa alguns passos adiante do que tem nas outras seccionais. Quem quiser competir por esse título com a gente vai ter que trabalhar muito, porque nós vamos atrás. Depois nós temos que nos preocupar como é que a gente oferece equidade em termos de inovação, TI, inteligência artificial para a advocacia. Porque nós não podemos deixar a advocacia competir de forma desigual. Os grandes escritórios têm condições, os pequenos não, quem está começando não. A gente quer fazer um convênio com o TJ, de cara, o TJ desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial para analisar julgados e já sugerir a construção da petição a partir da análise da jurisprudência do próprio TJ com a Microsoft, e a gente quer conversar para estender essa ferramenta para toda a advocacia. Essa é uma medida que eu quero estender para outros convênios, para que a gente tenha a capacidade de oferecer o uso de inteligência artificial para toda a advocacia, de graça ou a um custo baixíssimo, para garantir equidade. Para poder dizer, você que está começando, você que não tem condições, você que é advogado dativo, você vai ter as mesmas condições dos demais escritórios para se valer de todas as ferramentas que a tecnologia, a inovação apresentam para a advocacia brasileira. Muito bacana, Pereira. Ainda em perguntas sugeridas pelo nosso corpo docente, como professores e acadêmicos e estagiários estarão contemplados nas propostas, nas ideias da chapa, se eleitos, né? Bom, professores, nós vamos ter a melhor e maior ESA do Brasil. Nós vamos multiplicar o orçamento da ESA por 4. Alçamos a ESA à condição de diretoria pela primeira vez. A Maíra Fonseca, uma advogada extraordinária, vai comandar essa mega ESA, essa ESA turbinada por 4, que vai ter a tarefa de cumprir uma proposta de campanha que é muito impactante para a advocacia. Todo o valor que o advogado gasta em anuidade vai ser transformado em crédito para gastar na ESA. Então, se você paga lá, dependendo da tua faixa, R$ 980 de anuidade, você vai poder gastar 200 num curso, 100 num outro, 50 no outro, e zerar a tua anuidade gastando na ESA. Em qual ESA? Na ESA multiplicada por 4. Hoje tem 3 gestores da ESA. A Maíra criou uma estrutura de 30 gestores. Vai ter um coordenador para cada área do direito. Nós vamos ter o conselho científico, nós vamos ter um conselho consultivo, nós vamos ter uma editora, nós vamos ter uma ESA completamente reformulada, 4 vezes mais cursos presenciais, 4 vezes mais vivências como mentoria, e os professores, claro, vão ter espaço quadriplicado na ESA também. Sobre os estagiários, nós já criamos, eu mesmo toquei esse programa agora, e agora, como foi no final da gestão, ele ainda engatinha e vai ser impulsionado na próxima gestão, que é o programa Mais Estágios. Nós temos 40 estagiários inscritos na OAB hoje. Não tem mais estagiário inscrito na OAB. Porque o estagiário tinha carteira de estagiário para fazer carga dos autos. Não tem mais carga dos autos. Tem que explicar para a jovem advocacia, carga dos autos no tempo dos autos físicos. Nós reformulamos o estatuto da Caixa de Assistência para entregar uma série de benefícios para os estagiários, zeramos o valor da inscrição e criamos uma anuidade simbólica de menos de R$ 3 por mês, para que nós possamos voltar a ter estagiários inscritos na OAB e com isso conectarmos a entidade às faculdades. Nós já conectamos um pouco quando na conferência estadual fizemos o primeiro MUTE, a primeira competição de processo civil da história do Paraná. Aqui, com mais de 90 equipes inscritas, nós conversamos com mais de 100 faculdades de direito. Agora a gente vai dar esse segundo salto.
e vamos chegar rapidamente a milhares e milhares de estagiários, aproximando os acadêmicos da entidade. Interessante, Pereira, muito interessante. Na sequência aqui, Pereira, e conversa muito com uma das propostas que eu já vi vocês divulgarem, nós sabemos que a formação acadêmica ela não é suficiente, infelizmente, né? Até aqui eu tenho um orgulho de falar que a Faculdade Inspirar, apesar de ser uma faculdade nova, tem tido índices muito substanciais de aprovação no exame de ordem. O exame 37, nós ficamos em primeiro lugar nas faculdades privadas do Paraná, mas ainda assim isso não é suficiente para uma boa colocação no mercado de trabalho. A advocacia em início de carreira ela é bastante desafiadora. Nesse sentido, Pereira, qual que é ou quais são as propostas da chapa voltadas especificamente para a advocacia iniciante, essa colocação no mercado de trabalho logo após a aprovação do exame de ordem, conclusão no curso de Direito? Antes de entrar nisso, eu quero parabenizar a Faculdade Inspirar pela nota, pelo índice de aprovação do exame da ordem. Você sabe, Calil, que tem um provimento do Conselho Federal, o 01 de 2008, que diz que a seccional tem que fiscalizar os cursos de Direito aqui. E o critério para pedir o fechamento do curso em representação ao MEC está exatamente na média de aprovação do exame da ordem. As faculdades que não aprovam, na média, por 3 anos consecutivos ou 5 alternados, nos autorizam a pedir o fechamento. Nós vamos fazer uma blitz nas 130 faculdades de Direito, logo no começo da gestão, e pedir o fechamento daquelas que estão aprovando, às vezes, 3%, 4% no exame da ordem. Isso aí a gente não pode admitir. A Faculdade Inspirar está fora da blitz. Parabéns, um ponto muito positivo. Depois, sem dúvida, os estudantes não saem prontos, mesmo os que passam no exame da ordem. As faculdades têm que passar, e estão passando, aliás, no Conselho Nacional de Educação, por uma revisão do currículo. A gente tem que incluir na graduação matérias que sejam funcionais para a formação de um advogado que queira atuar como advogado mesmo. Empreendedorismo, marketing, controladoria, precificação, gestão de escritórios de advocacia. Enfim, tem uma série de cursos que deveriam estar na graduação, não estão. Como não estão, estão na ESA, na nossa Escola Superior da Advocacia. E estarão agora muito mais, porque nós vamos multiplicar a ESA por 4. Nós temos muito orgulho de um programa que foi copiado por várias seccionais, que é o projeto Sexto Ano da Advocacia, que impulsiona carreiras aqui. É um projeto que já atendeu 12 mil advogados, tem uma nota de aprovação de 9,7 e agora nós vamos multiplicar por 3 o alcance, ao invés de 1 ano 3, e aumentar o número de benefícios. Mas hoje, já quem se forma não recebe, quando vai receber a carteira, apenas a carteira, o hino nacional e um discurso. Recebe um pacote de benefícios, que significa Jus Brasil de graça por 1 ano, certificado digital de graça, crédito subsidiado de 15 mil para compra de equipamentos, 15 mil para capital de giro, vira associado da ASP, com acesso à maior biblioteca digital de direito do Brasil, e mais 40 benefícios, inclusive os escritórios compartilhados, inclusive uma iniciação para advocacia dativa, já para sair advogando independentemente de ter clientes. É um programa, eu repito, que me orgulha muito, porque eu tive na concepção e na execução, junto com a Fernanda Valério, pela missão que nos foi dada pela Marilena Winter, e ler depoimentos desses advogados que foram contemplados emociona quem se sente gratificado por um trabalho voluntário como esse da OAB. Aliás, o programa do Sexto Ano, quem sabe seja um dos motivos que me fez concorrer à presidência da OAB. Tocar a vida das pessoas. Esse programa toca a vida das pessoas. Eu vou olhar para a gestão sempre com essa premissa. Esse movimento toca a vida dos advogados e das advogadas? Se sim, vai contar com o meu entusiasmo. Excepcional, Pereira. Você mencionou agora a advocacia dativa, que é um dos outros nortes que eu vi ali nos projetos nas propostas, da 11 de agosto. Quer contar um pouco mais sobre qual que é a perspectiva da advocacia dativa? Calil, esses dias eu participei de um debate e o Marlos Arnes, meu amigo, candidato à presidência da OAB,
pela OAB Democrática, disse assim no debate: o Grupo 11 de Agosto abandonou a advocacia dativa. Eu respondi a ele, e vou aqui, com um pouco mais de tempo, explicar o absurdo que é essa afirmação do Marlos, impensada certamente. Antes da 11 de agosto, a advocacia dativa recebia nada. O juiz nomeava um advogado dativo, porque toda pessoa carente tem, por dispositivo constitucional, assistência judiciária gratuita paga pelo Estado. O juiz nomeava, mas ninguém pagava esse advogado dativo. Ele tinha que entrar na justiça para receber do Estado e depois virava um precatório pequeno, como é uma requisição de pequeno valor, uma RPV. Demorava anos para ele receber, a maioria nem entrava na justiça. Era um serviço absolutamente precário. A 11 de agosto, na gestão do Juliano Breda, conseguiu fazer uma lei, aprovar uma lei na Assembleia para que o recebimento fosse feito de forma administrativa, a partir de requerimento administrativo. E hoje nós temos o maior e o melhor programa de advocacia dativa do Brasil. Para você ter uma ideia, o Rio Grande do Sul esses dias comemorou 14 milhões. Nós temos 120 milhões, quase 10 vezes mais. Os advogados recebem em até 60 dias. São 20 mil advogados dativos que atenderam. Desde que o programa foi criado, há 10 anos, atenderam 1 milhão de paranaenses. Quem faz assistência judiciária gratuita é a advocacia dativa. Nós temos só 103 defensores públicos contra 20 mil advogados dativos, que tem um pacote de cursos da ESA. O maior público da Escola Superior da Advocacia é a advocacia dativa. Então, nós temos uma escola que atende os dativos. Nós temos o maior e melhor programa de advocacia dativa do Brasil, recebimento administrativo em até 60 dias, o maior valor do Brasil para a advocacia dativa, o maior número de pessoas atendidas. E o Marlos disse que a gente tinha abandonado a advocacia dativa. Marlos, meu amigo, um cara sério, que eu respeito muito, dá uma olhada no que acontece nos outros estados, depois volta para um microfone qualquer e diz: desculpa, isso não é verdade. Além disso, nessa gestão, nós vamos criar a Escola da Advocacia Dativa, um braço da ESA voltado exclusivamente para a advocacia dativa, replicando um piloto que nós fizemos em Ponta Grossa que deu muito certo. E vamos criar uma rede de escritórios compartilhados em convênio com municípios. A gente já fez um piloto também nessa gestão, dá para fazer, os municípios topam, para que os dativos tenham espaços adequados para atender os seus clientes nomeados, que foram para atender esses clientes pelos juízes. Essa nomeação vai se dar pelo Projude, outra reivindicação antiga da advocacia dativa que foi atendida agora pelo Tribunal de Justiça. Então, eu digo tudo isso para dizer o seguinte: a 11 de agosto pode errar, pode acertar, é normal, mas na advocacia dativa, o salto que a gente deu é algo admirável. Não tem nenhum estado que tenha uma advocacia dativa que funcione com 20%, 30% de eficiência da nossa. Tem que perguntar para os advogados dativos se eles concordam que foram abandonados. Recentemente a gente conseguiu o reajuste da tabela dos dativos, 15%. Aí a oposição diz: é pouco. Não recupera toda a defasagem, mas foi um passo importante. A gente sai de 120 milhões para 138 milhões. A gente aumenta muito mais a entrega para a advocacia dativa, e eu vou lutar, eleito, para a gente conseguir, já no começo do ano que vem, um segundo passo nesse reajuste. Porque não era possível o governo do estado dar tudo agora por uma questão orçamentária. Então, assim, eu tenho muito orgulho do que a 11 de agosto fez em relação à advocacia dativa, não por conta apenas dos 20 mil advogados dativos, o que já não é pouca coisa, mas, sobretudo, porque nós temos aí o maior programa atendendo 10% da população do estado. Não tem nada mais impactante do ponto de vista social do que o programa da advocacia dativa. Maravilha, Pereira. Já quase encaminhando para o final, uma última pergunta aqui, Pereira, porque eu vi também nas propostas da chapa que um dos nortes é a defesa de prerrogativas. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Quais são as propostas da chapa? Qual que é
a perspectiva sobre prerrogativas profissionais. É. A oposição também tem dito, nós vamos fazer mais pelas prerrogativas, vamos fazer... Aí eu olhei as propostas das chapas de oposição, Calil. Tudo que eles propõem a gente já tem. Faltou dar uma olhada no nosso site. E eu acho que é ruim que quem queira se apresentar como candidato, a 11 de agosto, pode perder a eleição, né? A gente está algumas gestões fazendo gestões boas, tanto são boas as gestões que a gente ganha a eleição. E quem quiser ganhar a eleição da gente tem que montar um time bom e propostas melhores do que as nossas, não pode improvisar. É muito ruim que a gente leia a proposta da oposição e veja que a gente já está executando há muito tempo. Nós temos um sistema de prerrogativas que foi o primeiro a ser profissionalizado no país. Hoje tem 5 procuradores de prerrogativas que atendem mais de 600 reclamações de prerrogativas por mês, dão encaminhamento a essas prerrogativas. Esses procuradores conectados com a diretoria de prerrogativas, que despachou só nessa gestão, rapidamente, em até 5 dias, 2.000 pedidos de assistência e providências. E aí eles dizem, os desagravos demoram. Os desagravos demoram porque nós temos que respeitar o contraditório. Se um juiz desrespeita uma prerrogativa, nós não podemos deferir o desagravo sem dar direito ao contraditório. Quando a gente faz desagravo sem dar direito ao contraditório, o TRF da 4ª Região anula. E em São Paulo, a OAB de São Paulo foi condenada por danos morais por dar desagravo sem garantir o contraditório. Aí, uma das chapas, a chapa Pela Ordem, do Flávio Pansieri, apresentou uma proposta. Eles vão colocar o candidato a vice-presidente para despachar desagravo sumário. Eu fui conselheiro e membro da Câmara de Prerrogativas com o vice-presidente da chapa do Flávio. E ele faltou, na época que ele era membro da comissão, 7 das 10 sessões. Eu vou repetir. De cada 10 sessões que a gente tinha para julgar desagravos, 7 simplesmente ele não apareceu e nem justificou. Vinha gente do interior para fazer sustentação oral, tinha que voltar, porque o candidato a vice do Flávio não ia à sessão e nem avisava que não iria à sessão. Além disso, ele demorava 6 meses, 8 meses para despachar os processos. A gente falou isso no debate e ele não respondeu até agora. Ele poderia ter dito, é falso, eu me atrapalhei, desculpa, peço perdão, vou melhorar, qualquer coisa. Mas ele não disse nada. Como é que a gente vai entregar as prerrogativas a quem falta 7 das 10 sessões sem justificar e demora 8 meses para dar um despacho num processo? É assim que eles vão agilizar os desagravos? A gente vai continuar despachando 2.000 pedidos de providência e assistência em até 5 dias, como fizemos nessa gestão. Desagravos representam 5% dos temas de prerrogativas. Nós seremos rápidos, mais rápidos ainda do que já fomos. E o que a gente não pode é entregar para quem demora 8 meses e não aparece na OAB. Entendi, Pereira. Agora, de fato, encaminhando para o encerramento, te agradeço imensamente mais uma vez a presença, mas como combinamos antecipadamente, vou te deixar um tempo aqui, Pereira, livre para se dirigir aos seus eleitores, se dirigir ao nosso público para fazer o encerramento e nos convencer, de fato, a votar na 11 de agosto. Olha, Calil, eu quero aproveitar o encerramento para agradecer ao exército de voluntários que a gente tem. Uma coisa linda, a gente já visitou 600 escritórios de advocacia em Curitiba. Gente voluntária, eu vou sair daqui e vou visitar outro escritório. Eu já visitei quase 100 escritórios aqui em Curitiba e no Paraná. A gente tem campanha nas 49 subseções, apresentando as nossas propostas que foram montadas com responsabilidade. Isso é muito importante. Não tem nenhuma proposta que a gente não possa executar. Eu sou tesoureiro, parei minha vida antes de começar a campanha para montar as propostas. E é bonito. É lindo ver, por exemplo, ontem, no encontro da advocacia iniciante, o entusiasmo daquele time de jovens advogadas e advogados em torno da nossa campanha, das nossas propostas, do nosso time. É lindo ver nas redes sociais o Instagramaço que está sendo patrocinado por mais de 700 vídeos postados por voluntários que resolveram declarar apoio para a chapa 11 de agosto, em Curitiba e no Paraná inteiro.
pelos mais variados motivos, livres. As pessoas dizem, eu vou votar na 11 por conta disso, por conta daquilo. Então, eu quero dizer que é muito gratificante chegar agora, quase na reta final da campanha, e ver o entusiasmo de tanta gente, contagiante. Eu estou cansado, não é fácil, mas o cansaço não tira o meu entusiasmo de ir até o final pedindo voto e apoio para a gente ganhar essa eleição no dia 22 de novembro, votando 11 de agosto, para darmos o maior salto da história em termos de propostas naquilo que mais interessa, que são as propostas que tocam a vida dos advogados e das advogadas. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Pereira. Pessoal, agradecemos a audiência de todos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Continuem nos acompanhando. Vamos ouvir ainda os candidatos das outras chapas, acompanhando e monitorando as eleições para a OAB 2024. Obrigado, Pereira. Valeu. Excelente sucesso.